Saudações automotivas, senhoras e senhores. Saudações automotivas, senhoras e senhores. Muito bom dia, meu caro Vitão. Muito bom dia com essa sua cara de sono. Cara, hoje tá complicado, mas vamos lá. Senhoras e senhores, sono à parte, estamos aqui hoje para falar dos dois principais players do mercado de SUVs médios. Exatamente. E existe aqui um embate nosso, né, meu caro Vitão? Por quê? Embate pessoal entre os modelos aqui presentes. Exatamente, essa é uma briga minha do Vitão, porque eu sempre falei que eu levaria um Taos para casa e o Vitão sempre falou que levaria um Compass para casa. Pois bem, isso é uma questão de opinião nossa, um gosto pessoal. E o que nós escolhemos fazer? Deixar um pouco de lado a faixa de preço, não que isso não seja importante, e escolher as versões de entrada. Aqui nós temos um Taos Comfortline, que é a versão mais barata do Taos, que custa na casa de 180 a 181 mil reais. E aqui, meu caro Vitão, não Vistão, aqui tem o nosso Jeep Compass na versão Sport, que Ele começa por 172 mil, nessa cor metálica, volta de 174,5, né? Aqui com o cinza índio metálico também 182. Então a gente tem uma diferença aqui basicamente de 8 mil reais. De 8 mil reais, mais exatamente. E nós teríamos aí a versão Longitude, que vem depois dessa daqui, que ela passa o Taos. Aí ela já está na faixa de 184 mil reais. Mas a pintura metálica você vai para 185. Então existe ali um ajuste de preço para a gente falar desses dois carros, então a gente escolheu pegar o de entrada. Esse é o primeiro e esse é o primeiro, certo? Por acaso as montadoras forneceram pra gente os dois cinzas, o que ficou Os dois cinzas do mesmo ano de fabricação, o que é divertido porque torna o comparativo ainda mais alinhado. Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, ó, abre o seu capô que eu abro o meu capô e nós vamos falar o que cada um tem debaixo do capô. Aqui no meu Volkswagen Taos, ele está equipado com o motor 250, você sabe abrir aí, ó, vamos ver quem abre mais rápido, valendo! Oi, ganhei! Aqui temos a versão 250 TSI de 150 cavalinhos, quantos quilos de torque, meu caro Vitão? 25,5 de torque. 25,5 de torque e um câmbio muito eficaz de 6 marchas, senhoras e senhores. Até é engraçado a gente ver a construção, né? Diferente dos motores, como aqui sobra mais espaço e como o T270 ali do Vitão ocupa mais espaço. E ali, motor de 100 e... Aqui temos 180 cavalos na gasolina, 185 no etanol no motor 1.3. Exatamente. Então, Osado, você tem 0,1 litro a menos do que eu, mas você tem mais potência do que eu. Olha que engraçado que é esse mundão automotivo. Mas o fato é que são dois motores que, na minha opinião, são bastante competentes e levam esses carros nesse 0 a 100 que você está vendo aqui embaixo, que são bem satisfatórios para carros desse tamanho e desse peso, senhoras e senhores. Certo? Vai aparecer aqui também, ó, os consumos de ficha técnica que a gente encontrou pela internet. O que é importante falar nessa questão do consumo também porque é o tanque de combustível, que no Taos é 51 litros e aqui é 60 litros de capacidade. Exatamente. Então, Vitão provavelmente vai ter uma autonomia maior numa viagem, que é um SUV que você vai utilizar com sua família, vai utilizar para dar uma banda mais longa. Isso é um ponto positivo pro meu concorrente, certo? Então, bora fechar aqui o capô, certo? E, atenção, atenção, sincronia, 1, 2, 3 e... Ó, corta ela para trás. O calo aperta, na minha singela opinião, porque um SUV médio, normalmente você vai comprar para utilizar com a sua família. E aqui atrás, embaixo do meu 250 TSI, o meu é 270. O seu é 270, é verdade, você tem um pouco mais. Mas aqui embaixo eu tenho um porta-malas maior do que o do senhor. O senhor tem quantos litros? 410. E eu? 498. Quase 500 litros, senhoras e senhores, que na minha opinião pode ser um fator decisivo na hora do cara escolher entre um carro e o outro, hein, Vitão? Vou te fazer uma pergunta, o que você tem aí embaixo? Eu tenho, atenção, eu tenho um step temporário. Eu tenho step true. Você tem um step de verdade? Deixa eu ver. Droga. Não, é temporário. Mas o seu é maior que o meu, hein? É temporário. Mas o meu é mais fininho. Mas o meu é maior. O meu é mais fininho, eu acho que eu gostei mais do seu step do que do meu. O meu tem um porta-treco de objetos menores aqui à esquerda.
O meu tem uma tomada 12 volts, o senhor tem tomada 12 volts? O meu tem uma tomada 12 volts também. Então o meu abre pra você ver, ó, lá atrás, ó. O meu não precisa desse tipo de abertura, mas o meu tem luz. O meu também tem luz, meu caro Vitão. Mas o meu tem outro negocinho aqui também, ó. Ó, e até mais fundo. Esse cabe quase uma garrafa de refrigerante. O senhor tem porta-redinha, que eu acho que... porta-redinha. Eu também tenho... eu tenho também porta-redinha. O meu tem uma textura aveludada. O meu tem um carpetão aqui. Mas, meu caro Vitão, o fato é que aí o acabamento da Jeep se mostra um pouquinho superior ao acabamento aqui da Volkswagen, mas um fator importante que é legal para um carro de família é que você tem aquela abertura do miolinho ali para você pegar alguma coisa que está no porta-malas, coisa que você não vai encontrar no Compass. São sim porta-malas bem competentes, mas no quesito espaço e essa boca da entrada, na minha opinião, a minha escolha leva melhor. Agora, já que você vai viajar com a família, você comprou um SUV, o que tem de importante, meu caro Vitão? O espaço lá atrás, né? Você tá preocupado, né? Apesar que ele tem 5 centímetros a mais de entre-eixos, estão 2,68 aqui, 2,63, não sei se isso vai fazer tanta diferença para você ganhar, não. Não, vem aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar no par ou ímpar para ver qual que a gente vai entrar primeiro. Tá bom, ímpar. Ganhei. Então você quer entrar nesse primeiro? Então tá bom. Vou roubar a câmera da produção pra gente adentrar o Compass e ver como é que é o convívio aqui atrás. Tem, ó, banco de couro bacana, pespontado, furadinho aqui, legal. E vamos colocar nosso animal de semi-grande porte, que é o Vitão, aqui dentro para ver como que ele se sente. Ó, ficou ó, com 4 dedos aqui, ó, da cabeçona grande dele. Pô, não é ruim, né, Vitão? Coloca a perna reta, é tranquilo. Ó, tô com a perna, tem 2 dedos aqui, mas faltou assim um pouquinho aqui do assento, para ficar mais confortável aí, né? Eu concordo com você. E aqui tem, ó, porta-revista. Eu também tenho porta-revista, tem saída de ar aqui, tem a USB. Tem outra tomadinha aqui. Isso. E eu vou falar aqui, ó, uma coisa, Vitão, ó, o acabamento dessa porta aqui é muito boa, cara. Mas muito boa mesmo. E tem PQP com luzinha, hein? Chique isso aqui, hein? Ó, pra você ter uma luz de leitura, ó, que não vai atrapalhar o motorista lá. Você tem um PQP com luzinha. Os dois têm teto branco, vocês vão ver lá dentro. Mas o fato é que o acabamento aqui é primoroso, meu caro Vitão. E o espaço é muito bom. Bora lá no Taos? Bora. Bora lá em Taos? Faz a piada o dia inteirinho. Bom, eu tô aqui, ó. Aqui também tem porta-copo. Você tem porta-copo aqui também, ó. Porta-copo. E mas, tem um vigia. É menor, mas tem um vigia. Tem um vigiazinho, você gosta de vigia. Vamos lá. Bom, eu estou em casa aqui, ó. Então, eu consigo já fechar o Compass e já abrir aqui, ó, o Taos. E eu vou falar uma coisa antes do Vitão chegar. Olha que bonito que é o banco desse Taos, hein? Todo furadinho aqui, ó, todo pespontado. E o Vitão vai entrar aqui. Com licença. Fica à vontade aí no meu Taos. Trouxe a minha pessoa para o seu carro e de fato esses 5 centímetros a mais de entre-eixos faz a diferença, desculpa, quando você está falando em questão de volume, porque pô, você está pegando 5 centímetros uma largura do carro, dessa questão da volumetria, ou seja, resumindo toda essa minha frase, você tem mais espaço interno. Sim. E isso, dependendo da altura das pessoas em que vão utilizar com mais frequência o carro no banco traseiro, enfim, pode realmente ter uma viagem um pouco mais agradável. Sim. Talvez não seja um fator de decisão, sim ou não, depende de quem está aí pensando entre os dois modelos. Sim. Aqui a luzinha de leitura fica em cima, certo? Diferente lá do Compass. Tem PQP também, Vitão. Eu acho o desenho dessa porta aqui muito bonito, ó, tá vendo? Que tem essa parte mais clara, tá vendo? De fato, o acabamento aqui é um pouco mais simples, mas o design da porta é muito bonito. Mas, Vitão, eu vou te dizer uma coisa. Eu sentei lá e sentei aqui agora. É muito engraçado estar do lado dos dois carros. Aqui é maior. De fato, parece ter uns 2 dedos a mais. Mas não é ruim lá, de jeito nenhum. Lá é tipo nota 9,5 e aqui é nota 10. Os dois passaram de ano com louvor, com estrelinha na testa, entendeu? Mas aqui de fato é um pouquinho maior. O que eu senti é que parece que aqui no Taos a gente tá um pouquinho mais distante do que lá. Parece que a largura aqui é um pouco mais confortável. Mas em compensação você tem aqui, não tem aquele porta alguma coisa aqui que pode ser legal para você guardar uma coisa na viagem, mas também tem a
a saída de ar e também tem uma USB, certo? Só que você não tem a tomada 12 volts que tem você lá. não tem a tomada 12 volts que tem lá, que a Jeep deu uma E caprichada. relembrando, nós temos também o porta-copos, a diferença é que aqui temos acesso ao porta-malas, que lá não temos. Isso eu acho muito legal, tinha muito em carro dos anos 90, eu acho muito prático. Pô, você quer guardar uma coisa aqui, muito infância, né? Infância, que você ficava tentando mexer nas coisas lá de trás. Mas sem mais delongas, meu caro Vitão, vamos lá pra frente do Compass. Estamos dentro do Jeep Compass na versão Sport e você tem aquele visual de um Compass que é muito, mas muito bem feito. Você tem um soft touch, né, Vitão, nas portas aqui, ó, soft touch na parte de cima, tá? Diferente daquelas versões que tem o couro ou no Commander que tem aquele calacamurça, né? Aquele negócio bacana. Aqui você tem um plástico duro, tá? Mas eu acho bonito aqui, essa versão mais sóbria, que aqui é cinza. Porque na verdade são tons de cinza que... 50 tons de Compass. Não tem. Isso daí cai fora, tô fora. Mas enfim, Vitão, diferente das outras versões mais tops, que inclusive que a gente já testou aqui, você tem um multimídia um pouco menor, tá vendo? A tela é um pouquinho menor. E aqui você não tem o painel digital. Ponto para o meu Taos, que é 100% digital, e aqui você tem um digital aqui no meio com esses mostradores analógicos. Ponto por quê, uai? Isso é pessoa mais analógica. O digital é mais moderno, né, Vitão? É questão de gosto, compadre. Tem que falar, cara. Mas eu acho muito bonito os mostradores dessa versão aqui, certo? Temos ar-condicionado de 2 zonas nos 2 carros, então isso é uma coisa que você não vai passar calor. Aqui a boa e velha manoplinha da Stellantis, certo? Aqui tem porta-copos e aqui tem esse carinha aqui que eu vou falar que é ponto para o Compass, meu caro Vitão, porque aqui você tem a regulagem de profundidade desse negócio aqui. Para uma viagem longa isso faz diferença. Faz diferença. Aqui tem um couro muito gostoso nesse volante que é padrão, né, para todos os Compass. E você tem aqui todas as assistências do piloto e aqui para você, do piloto automático, né, e desse cara aqui para você configurar ali o painel. Tem acendimento automático dos faróis, tem aquela rosquinha que eu gosto aqui, ó, que você regula a intensidade do painel de uma forma fácil e direta e um acabamento que impressiona, né? O Compass é um carro muito bem acabado, cara. Eu acho que esse cockpit aqui, ó, esse visual que você tem aqui é bastante impressionante quando diz respeito dessa categoria, né? Então, cara, a primeira vez que vocês estão fazendo isso é legal, né? Você vai sair daqui de dentro e já vai ali pra dentro de um Taos pra mostrar como é que é por dentro. É legal, você vai ter a percepção saindo de um e entrando no outro. Bora lá? Bora lá. Como um passe de mágica, meu caro Vitão, viemos de lá para cá. E aqui a percepção já é, não sei, lá parece um pouco mais conservador, aqui um pouco mais arrojado. Eu gostei muito desse azul aqui. Inclusive um detalhe legal contar, né, Vitão? Ambos, tanto o Compass quanto o Taos, são fabricação 2021, modelo 2022. Estamos realmente comparando 2 carros ali parelhos no seu ano, meu caro Vitão. Exatamente. E aqui você tem um couro, né? Ó, diferente lá que você não tem o emprego do couro no painel, que você tem um couro com um pesponto, né? Mas aqui também você tem um plástico rígido, que lá você tem um soft touch. Mas é aquela coisa que a gente fala, né? A internet tem um mimimi muito grande com o soft touch, mas o importante é que a montagem do carro é muito boa, muito coesa. E você encontra no Taos. Exatamente, porque eu, inclusive, defendo o soft touch, né? A pessoa deve ter visto nos vídeos, mas isso não é a única coisa, porque mesmo você tendo um plástico rígido aqui, mas que tem um bom arremate, tem um bom acabamento, uma junção das peças, também conta. Exatamente. Aqui temos porta-óculos, meu caro Vitão, que não temos ali, né, no Compass. Não, ali não temos. Não temos. Não. Aqui tem uma coisa que é ponto pro Compass, na minha opinião, porque esse cara aqui não vem pra frente e pra trás. Você consegue parar ele aqui meio tortinho. Você fica com o braço meio caído aqui, eu não gosto muito, eu gosto mais daquele lá, tá? Também tem porta-copo, manoplinha de câmbio aqui do câmbio de 6 marchas, que você pode colocar no S e no manual. Só que, Vitão, aqui eu tenho uma coisa que você não tem. Eu tenho pedal shifts aqui, meu caro, lá. Não tenho pedal shifts. Você não tem pedal shift. Se você for usar o modo manual, você vai ter que usar aqui. Também tem ar-condicionado de 2 zonas e um ponto, na minha opinião, para o Taos é que você tem a VW Play, que é, na minha opinião, uma das melhores multimídias que você tem no mercado, nos carros dessa faixa de preço. Tem um vídeo no canal completão lá que a gente destrincha a VW Play de um Polo GTS. E aqui você tem o volante Volks, esse volante modernoso deles, mais novo, que eu gosto bastante, mas o couro do Compass me agrada um pouco mais do volante aqui, ele é um pouco mais áspero. Questão de durabilidade, eu não sei, questão da pega, cada um vai gostar de um jeito, mas lá é mais macio, aqui é um pouco mais rústico. Não quer dizer que é ruim, mas é diferente. E aqui painel 100% digital, o painel menorzinho da Volkswagen, que você tem a teclinha aqui para mudar as coisas e fazer sua configuração. Também tem o piloto
automático e a configuração é gozado, né? A marca, uma tá de um lado, outra tá no outro, ele parece que eles ficam tipo invertendo, né, o negócio. Também tem acendimento automático dos faróis, né, e também aqui os vidros elétricos. Enfim, acho que deu para mostrar um pouco a diferença de visual que a gente tem. Os carros são muito parelhos em equipamentos na parte aqui de dentro. Antes de andar, eu quero te mostrar uma coisa lá fora, Vitão. Vitão, diga lá. Uma coisa interessante de se falar. O Compass sim, nessa versão vem com rodas de aro 17. Então quais são os pneus? Pneu 225 60 e aqui nós temos rodas de aro 18. 215 55. Exatamente. Então você tem um perfil menor num aro maior, ao contrário daqui que você tem mais um pneu, né, com mais altura do solo, né? Mais gorduchinho. É mais gorduchinho, vamos falar exatamente. de uma maneira mais coloquial. Tá? Mas o fato é que provavelmente na cidade esse pneu vai ser um pouco mais confortável do que esse. Não sei, vamos ver. A suspensão do Taos, na minha opinião, é um pouquinho mais macia do que a do Compass. A gente vai falar disso andando. Então, assim, aqui também você vai gastar menos na hora de trocar o pneu do que aqui. Então, na minha opinião, o ponto é talvez para o Compass, porque você vai gastar menos dinheiro, mas em compensação você tem uma roda menorzinha, aqui você tem uma roda mais bacanuda. Então, senhor Vitão, eu tô de cinegrafista, vamos no par ou ímpar de novo, você representando o Compass, eu representando o Taos, para ver qual que a gente vai andar primeiro. Par? Ímpar. Eu achei meio roubado isso aí, né? Roubado nada, fi. Eu achei meio roubado. Nós vamos andar de Taos primeiro? Não, mas você representa o Compass. Eu represento? Você então vamos andar de a regra. Compass. Então senta aí que você vai defender. Porque eu queria deixar o melhor pro final. Opa. Eita, nós, ó a briga, hein? E o senhor ajeitando aí? Nos dois carros temos ajuste de profundidade e de altura do volante, né? Básico, né? Pelo amor de Deus, nessa faixa de preço não dá mais pra admitir o trem, né? Os dois têm start-stop, que os dois você tem que desligar, porque quando você liga o carro, ele liga o raio do start-stop, coisa que eu acho chato pra caramba. A montadora podia fazer um start-stop que você desliga e fica desligado, você só liga se você quiser, certo? Os dois também tem sensor 360 para você manobrar o seu SUVzão sem nenhum problema, certo, senhor Vitão? Com certeza. E aí, quero que você me fale, o que você gosta do handling do Jeep Compass, cara? Olha, o Jeep, ele de fato tem uma construção, vamos falar do interior, né? Muito sólida, né? Muito sólida. E ele tem mais a pegada de um SUV off-road do que um SUV de cidade. Mesmo que não seja voltado para isso nesse caso, que a gente está falando de um 4x2, né? De uma tração dianteira, que é a versão de entrada. Eu concordo com você. Tem um cheirinho do DNA do Jeep. Tem, eu acho que isso é legal que ela não pede, mesmo porque é algo que você tinha falado pra cá, eu me vesguei totalmente agora. Tirou naquela rua ali. Deixa eu te falar uma coisa. Sorry, people. Eu acho que até isso que você falou, Vitão, tem muito da posição de dirigir, né? Tem. Aqui você se sente mais sentado. Eu me sinto um pouco mais sentado na questão do encosto. Na regulagem da altura e profundidade aqui do encosto, eu me sinto um pouco mais sentado, só que eu tenho um cockpit um pouco mais apertado, mais envolvente. Isso eu acho mais legal. Eu acho que não é positivo. Os dois têm um bom espaço interno. Inclusive aqui, ó, os dois eu fiquei com as pernas muito bem acomodadas aqui. O Vitão também, que é mais alto do que eu. Você vê que você fica bem acomodado para dirigir. Sim. Mas o fato é que o cockpit do Jeep, ele é um pouquinho mais... ele te abraça um pouco mais. No Taos, você sente que ele é um pouco mais solto. Tem o positivo e o negativo de tudo na vida, né? Isso te traz uma sensação de acolhimento, mas ao mesmo tempo lá você tem mais espaço interno. Parece que você tá num lugar mais arejado do que você tá aqui, né, meu caro Vitônicos? Esquerda? Esquerda ou direita, pode escolher aqui. Ó, se você vê que da base inferior do volante, onde eu tô apoiando nesse exato momento aqui, a minha mão direita pro meu cotovelo, você tem uma inclinação menor e temos uma rua sem saída. Então se eu vir na outra rua. Ou seja, o cockpit realmente ele é mais apertado. Eu acho isso legal. Também não acho porque o Taos é mais espaçoso que é bom ou ruim. Acho que é uma questão de percepção, uma coisa muito, muito pessoal. Sim. Cara, aqui nitidamente, eu como passageiro aqui agora, eu tava dirigindo o Taos agora há pouco e vim dirigindo esse carro, eu sinto a suspensão um pouquinho mais durinha do que lá. Lá eu acho que você tem uma suspensão mais voltada para o conforto e aqui você tem uma suspensão mais dura. Talvez, até falamos na análise do Taos,
quando você pega a estrada, o Taos é bastante firme numa velocidade de cruzeiro ali, 120 km por hora, fazer uma ultrapassar um pouquinho isso, você tem um carro muito firme, mas você tem aquela sensação mais de colchão, sabe? Aqui não, aqui você tem uma sensação de mais no chão, de mais firme. No conforto da cidade, quando você passa numa lombada, numa coisa, parece que ele é mais duro, mas no conforto, mas a questão da pegada do carro, você tem uma pegada um pouquinho mais firme. Eu não sei exatamente se um é bom ou se o outro é ruim. Na minha opinião, não é. Na minha opinião, é muito do que você procura. Tem pessoas que gostam do carro mais mole, mais macio, e tem pessoas que gostam do carro mais rígido. Eu acho que aí vai estar um fator decisivo. Como eu sempre falo, antes de você comprar um carro, vai fazer test drive nos dois. Vai numa concessionária, dirige um, Sim. dirige o outro. Pode ser que esse mais macio ou mais rígido dessas duas suspensões vai te agradar mais ou menos de um carro ou de outro. Vai do seu gosto pessoal, entendeu? Mas o fato é que o Compass tem um rodar levemente mais áspero e o Taos tem um rodar levemente mais macio. Sim. No que diz respeito à suspensão, mesmo tendo pneus aí com um perfil aqui mais alto, mais borrachudos, né, meu caro Vitão? Mesmo tendo o pneu com uma bandagem mais alta, né, aqui você sente mais a suspensão. Ele é um carro mais rígido, um carro mais durinho. O Taos é um carro mais confortável, com a suspensão mais mole. E eu acho que nisso, ok, os dois, porque fica muito da percepção de cada um. Eu vou falar o que? Tudo bem, eu prefiro realmente a do Compass, mas não que a outra seja ruim. Não, nenhuma das duas. Elas têm contrário, personalidades diferentes. Diferentes, exatamente. Aí a parte que eu vou entrar em personalidade pra gente fechar o Compass, meu caro Vitor. Eu acho que o Compass, ele é um pouco mais anestesiado ao volante. Sim, ele é um carro um pouco mais generalista. Apesar de ter pelo menos 30 cavalos a mais. 30 cavalos a mais, 30 a 35 a mais. Não, quando você dá o pé embaixo, você vai sentir que esse aqui anda mais. Entendeu? Ele vai ter um pouco a mais de torque, isso tem óbvia diferença, né? Exatamente, uma óbvia diferença de potência. E gozada, né? Olha que os motores, tá cada dia mais engraçado falar de motor, porque aqui você tem menos litragem e mais potência. Lá você tem mais litragem e menos potência. E aqui tem uma coisa que eu não encontrei lá no Taos, eu vou confirmar quando a gente andar. Aqui você tem o Hold, Vitão, tá? Que é aquela função que ajuda bastante na hora de você pegar um trânsito. Quando você freia, vai até o final, ele para e segura no freio. E aí quando você põe o pé no acelerador, ele anda. Certo? Então, bora buscar o Taos lá? Bora buscar o Taos. Fechou. Olha lá, olha o Compass ficando ali, ó. Aqui estamos de Taos, meu caro Vitão. Bom, o que eu quero falar? Primeiro que eu cheguei aqui, ó, coloquei o meu celular para carregar, meu caro Vitor, porque você não tem carregador por indução lá no Compass e você tem sim aqui no Taos. Como a gente falou, ó, passando a lombada aqui, ó como a suspensão, ela parece que o curso do amortecedor, o curso da suspensão aqui é maior, entendeu? Parece que lá é mais curto, é uma percepção, não tô falando que não tô falando tecnicamente que é essa a questão, mas você tem essa percepção de um carro mais macio, mas você tem aqui, ó, só de você dar pé, você sente que lá ele anda um pouquinho mais, do que aqui não é muito, né, não é um negócio assim, nossa, ele anda pra caramba, mas é um pouquinho mais, você sente que aquele motor anda porque tem uma potência um pouco maior, mas aqui não deixa nada a desejar numa estrada para você fazer uma viagem de forma hipótese alguma, meu caro Vitor. E como a gente complementou no próprio vídeo do Taos, aqui você tem essa versão que é 21, 22, você tem bancos elétricos aqui nesse banco do motorista que a gente não tem no Compass e que a gente não sabe se vai continuar tendo na versão 22, porque a gente não encontrou lá no site esse item, certo, meu caro? E o que mais o senhor tem para me dizer, meu caro Vitor, sobre suas percepções aqui do Taos que eu estou defendendo nesse comparativo? Bom, de fato ele é um carro bem mais mole de suspensão, né? Você mesmo como passageiro percebe isso. Ele é um carro que tem apesar de ter menos torque, óbvio, porque ele tem menos potência, que a gente tinha comentado, mas a direção, ela é um pouco mais responsiva do que nele. Né? Ela é um pouco mais direta, do que no Renegade. E parece que ela fica mais durinha quando você anda mais. E o que vale falar, tá?
Do que no Renegade? Devaneando, fazendo um pouco de devaneio, mas não custa comentar. No Taos você tem opções Comfort e Highline, beleza. 2 carros de 4x2, tração dianteira. No Compass, óbvio, você está falando de um universo Jeep, você está falando de uma marca que nasceu como um 4x4 para batalha, que nasceu com um propósito off-road, ele já nasceu assim. Então você tem as opções 4x2 de entrada e você tem as 4x4, Exato. Inclusive na opção diesel, aí você tem uma gama aí de mais de meia dúzia de opções, indo de 172 no que a gente testou agora há pouco, até 250 mil reais mais ou menos, que é o Trailhawk 4x4, e você tem também uma versão híbrida, que é o 4XE, na casa de 335 mil reais mais ou menos. 4xe. Então assim, você tem uma gama maior de opções no Compass, mas também porque o DNA da Jeep está voltado para um carro off-road. Aqui você tem um SUV urbano. Então eu vou puxar a sardinha, entre aspas, de que no Compass você tem uma gama maior de opções. Cara, o fato é que você tem mais produto, entendeu? Você tem mais produto. E então isso é um ponto a favor do meu Compass. Exatamente. E o fato é um fato só. O fato é que sim, aqui você tem um SUV mais urbano, lá você tem um carro com outro DNA e que vai ter outras opções para você comprar conforme você for evoluindo no preço, você puder pagar mais pelo carro. Cara, eu continuo no Taos porque eu gosto muito dessa pegada de SUV urbano que ele tem. Eu gosto mais muito, a sua cara. É mais a minha cara, mas eu vou falar uma coisa que eu percebi aqui, que falando sobre convívio dentro do automóvel, que é onde você passa a maior parte do tempo, né? Vamos falar claro. real, você está usando o carro. É engraçado como o Taos tem um console mais baixo aqui. Sim, e você viu que o Compass ele já vem preenchendo praticamente a parte de baixo do seu braço. Exatamente. Ele não te dá o espaço. Talvez isso que também te dá aquela percepção do carro ser por dentro com um projeto mais, parece às vezes até um pouco mais moderno, não mais arrojado, porque eu gosto dessas linhas aqui, ó, mais alemãs do carro, entendeu? Lá realmente tem uma coisa mais americanoide. Aqui, esse console baixo te dá uma impressão de um carro mais solto aqui dentro, mas com mais espaço interno. Talvez eles tenham a mesma largura interna. Seria legal pegar uma trena e medir dentro qual que tem a largura maior útil aqui dentro. Pode ser que eles tenham a mesma coisa, só que a sua percepção aqui, por causa do console baixo, é de um carro mais espaçoso. E lá um carro que ele te veste um pouquinho mais dentro do cockpit. São percepções que depende. Aliás, um SUV ali das antigas, né? Uma Toyota Hilux na sua versão indestrutível, meu caro Vitão. Eu acho que é uma 95 no SW4, atrás de uma Escalade. Exatamente. São duas escolas diferentes de SUVs ali. E aqui também. Eu acho que isso que é engraçado você ver. É legal a gente complementar porque nós estamos dirigindo duas escolas diferentes. Por isso, meu caro Vitônicos, lá fora eu vou explicar a minha conclusão para você e eu vou ver se você acha se você concorda comigo. Nós vamos perguntar pra galera de casa, porque eu quero saber o que cada um levaria pra curioso para saber. Eu também tô curioso para saber os comentários. Street Fighter interno do automotivo. Exatamente, esse Street Fighter. Certo? Mas, cara, é real isso que nós estamos falando pra vocês. A gente chegou nesse embate porque o Vitor falou, cara, eu compraria um Compass com esse preço. Sim. E eu falei, eu compraria um Taos. E aí a gente falou, bom, então vamos ver o que a galera prefere. Entendeu? Mas, cara, o fato é que esse carro tem uma percepção gostosa ao volante. É uma coisa que me ganha muito na Volkswagen, esse carro gostoso de dirigir, esse carro com mais personalidade. Aí é uma coisa que eu acho que você vai concordar comigo. Ele tem um pouco mais de personalidade para quem tá dirigindo, do carro te passando personalidade ao volante, do que o Compass. Ele é um pouquinho mais generalista, o Compass. Digamos que se você tiver que falar se existe algo mais esportivo entre os dois, o Taos vai ganhar porque ele tem esse volante mais direto, mais responsivo. Mas eu acho que no conjunto da obra, a minha opinião sobre o Compass é que ele é um projeto mais completo. Tá bom, então vamos lá fora, vai. Tá? Bora lá. Mas encontrar seu Compass de volta pra gente fechar a conclusão. Vamos lá. Senhor Vitão, depois de passear nos dois carros,
eu chego à conclusão que eu compraria o Taos. E eu chego à conclusão que, de fato, eu compraria o Compass entre os dois. Exatamente. Cara, eu acho que eles são muito parelhos mesmo com essa diferença de preço. De fato, você enxerga que a diferença de preço aqui no Taos traz algumas coisinhas a mais, né? Você tem realmente alguns equipamentos a mais, mas essa diferença talvez ali numa parcela, num financiamento vai ser pequena. Então, o que eu falo, Vitão, quer comprar um automóvel, dirija os dois, porque aqui, na minha opinião, sim, nós temos os dois principais players do mercado e os dois carros melhores que você tem nessa categoria. Fecha aí, senhor Vitão, pro pessoal mesmo porque, terminar só fazer um aqui, ó, comentário. o bumbumzinho todo carro, deles. ele tem seu dono. E se você de fato está realmente pensando entre um dos dois, ou de repente tem uma terceira ou quarta opção, é óbvio que você tem que dirigir para você ter as suas sensações e decidir o que de predicado cada um deles vai ser mais importante para você e para sua família. Exatamente. Então, assim, a questão aqui não é parcialidade ou imparcialidade, porque os dois carros são bons. A gente, entendeu? inclusive, deu opiniões pessoais do que a gente prefere um com o outro, porque a gente também tem que pensar com a cabeça de consumidor quando a gente está avaliando. Exatamente. Então, eu acho que vai ter o dono para o Jeep e vai ter o dono para esse Volkswagen, Sim. que são os dois melhores players do mercado e são carros que vão agradar públicos com nuances diferentes, e aí sim você vai encontrar qual vai te deixar mais feliz, qual vai ter um sorriso no rosto maior e qual você vai olhar para trás e tirar uma foto quando estacionar no supermercado. Certo, senhor Vitão? Então, o senhor vai embora de Compass, já está meio óbvio, e eu vou embora de Taos. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal e deixem no comentário qual dos dois você levaria para casa. Vamos fazer essa enquete.